Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz em poder estar aqui mais uma vez, retornando para nesta oportunidade poder falar do amor de Jesus Cristo e presidir esse culto de ensino da Palavra de Deus. Espero que todos estejam bem, todos estejam guardados, protegidos pelo nosso Deus. Expressar a minha alegria pela saúde que Deus tem me concedido, me dado, e estou, graças a Deus, feliz por isso. E eu quero, neste momento, presidir a Deus uma palavra de oração para, então, darmos continuidade a esse culto de ensino da Palavra de Deus. Eterno, soberano Deus de Israel, diante da Tua presença, estou mais uma vez agradecido por essa rica oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Venha estar conosco na pessoa do Teu Espírito Santo, inspirando-nos no momento da Tua Palavra. Ó Deus maravilhoso, aqueles que irão, Senhor, assistir, ouvir esta palavra, irão participar desse culto, que Deus abençoe a cada um, que possam ser abençoados pela Tua Palavra, alimentados, Senhor Deus, confortados, em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado e agradeço ao Pai. Amém. Irmãos, continuando, vamos louvar o nome do Senhor com o hino de número 597 da nossa harpa cristã. Hinos maravilhosos que nós temos aqui, encontramos no nosso inário das Assembleias de Deus, e não devemos nunca deixar de louvar a Deus com esses hinos que com certeza falam no íntimo da nossa alma. O título é Graças Dou, quero dizer que estou grato a Deus por estar aqui, em poder presidir esse culto, grato a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado. Quero agradecer mais uma vez a Deus através deste louvor tão maravilhoso, Graças Dou 597 da nossa harpa cristã. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Agradeço a minha esposa aí por nos acompanhar tocando, né? Aí, o
violão. Deus abençoe a vida da minha esposa, a pastora Adenilda. Irmãos, que Deus continue abençoando a cada um. E vamos continuar aqui. Eu quero, nessa oportunidade, dizer aos irmãos que nós vamos continuar os estudos, né? Que na última terça-feira, que o Senhor nos concedeu a oportunidade, nós começamos o assunto. Eu anunciei aos irmãos, nós tivemos a primeira aula, ao qual teve, né, o tema, o título, Jesus, o Mestre por Excelência. Nós estamos vendo aqui sobre alguns assuntos de uma revista muito maravilhosa que traz-nos o tema central, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. E nós vamos aprender, com certeza, iremos aprender bastante, né, sobre esses ensinos que está contido nesta revista. Nós temos 17 assuntos importantíssimos, importantíssimo para o nosso elevo espiritual. E então nós vamos aqui para a segunda lição, que traz o título O Caráter do Cristão, e estará sendo aqui introduzido as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. A leitura básica, né, que temos aqui está lá em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, que nós vamos estar lendo, que diz, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, que diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esta é a leitura, ou seja, o texto básico que nós temos aqui nesta lição de hoje. Nós temos também aqui o versículo chave, né? Que está lá em Salmo 32, versículo 1, que diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, tem aqui o alvo, né, esse assunto, essa lição, tem aqui um alvo importantíssimo que nós não podemos deixar de expressar aos irmãos, porque se nós perdermos o alvo é muito importante, né?
O alvo é muito importante para que nós possamos entender realmente o que esta lição, o que esta passagem bíblica vai falar sobre, vai nos introduzir as bem-aventuranças que o Senhor Jesus expressou lá no monte, no seu sermão. Então, o alvo dessa lição é, ao estudar esta lição, você entenderá que povo abençoado é aquele cujo Deus é o Senhor. Esses são os abençoados da terra. É isso que nós devemos entender, né? Entender ao ler, né, esses versículos que lemos, ao qual Jesus, ensinando ali, no seu sermão no monte, expressou: eu devo entender, para mim ser bem-aventurado, né? Bem-aventurado, eu preciso entender que Deus é o meu Senhor. Aí serei realmente feliz ou bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz, é ter felicidade, mas a verdadeira felicidade. Existe muitas pessoas equivocadas concernente à felicidade. Há muitas coisas nessa vida que nos proporcionam uma certa alegria, uma certa felicidade, não vou dizer que não, mas é passageira. Nós vamos encontrar aqui verdadeiramente o que é ser feliz, o que é ser bem-aventurado, o que é possuir a verdadeira felicidade. Mais uma vez eu vou dizer, está aqui no alvo da lição. O alvo da lição é nós entender que aquele que é abençoado é aquele cujo Deus é o Senhor da sua vida. Pronto, só aí já dá para nós entender muita coisa. Precisamos focar, esse é o alvo. Eu preciso focar para quê? Na minha vida, para que verdadeiramente eu seja feliz ou bem-aventurado. Eu tenho que ter o único Deus poderoso, Criador dos céus e da terra e verdadeiro, como o meu único Senhor. Aí sim terei a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer em viver. Louvado seja o nome de Jesus. E nesta lição que fala o caráter do cristão, né, o caráter do cristão, nós seremos capazes de entender que povo abençoado é quem é o que Deus tem como Senhor. Entender, mais uma vez volto a dizer, já falei, né? Nós devemos entender que povo abençoado é o que tem Deus como Senhor. Em segundo lugar, perceber a importância de seguir a orientação de Jesus. Terceiro lugar, colocar em prática obedientemente os ensinamentos de Jesus. Isso é importante, nós sabemos disso, né? Eu preciso saber, porque a grande questão, irmãos, é o seguinte: nós somos servos de Jesus, discípulos dele, servindo a ele, mas às vezes não meditamos de uma forma criteriosa ou sistemática, né? Sistematicamente, como eu devo proceder para realmente ser um autêntico discípulo ou seguidor de Jesus. Então está aqui 3 coisas importantíssimas que é base. A primeira é entender que para ser abençoado eu tenho que ter Deus como meu Senhor. Pronto. Se eu fugir disso, perderei as bênçãos, perderei as bem-aventuranças. Outra coisa, eu preciso perceber a importância de seguir as orientações de Jesus. Como que eu sigo alguém como Jesus Cristo?
e não sigo as suas orientações. Logo, se eu não assim o fizer, com certeza, irmãos, eu entrarei em dificuldade. Entrarei em dificuldade e as coisas poderão não dar certo na minha vida, porque eu tenho que perceber a importância e seguir as orientações de Jesus, porque é Ele que tem as verdadeiras orientações, porque Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Eu não sei nada sobre o meu futuro, absolutamente nada, mas o meu Jesus sabe. Então o que eu devo fazer? Seguir as suas orientações para que eu possa ir bem em todos os aspectos da minha vida. É assim, simples. É assim que funciona. E outra coisa, colocar em prática, obedientemente, os ensinamentos de Jesus. Isso é fundamental. Fundamental. Ser crente é o seguinte, servir a Cristo, andar com Cristo, é o seguinte, eu não tenho direito de escolher, de querer manipular ou criar a forma que eu devo servir Jesus. Não, isso não é opção. Isso é obrigação minha. Se eu quero ser bem-sucedido e atingir o alvo que é a salvação, é colocar em prática, de uma forma obediente, os ensinamentos de Jesus. Não tem outra forma de eu ser bem-aventurado, de eu ser bem-sucedido na minha vida espiritual e também na minha vida secular e chegar e alcançar o alvo final, que é o céu. Irmãos, coloque isso no seu coração. Não é do seu jeito, do jeito que você pensa, do jeito que você quer. Não, é da forma que Jesus quer, já está determinado na sua palavra. Eu preciso obedecer, eu preciso aplicar isso. Amém? Vamos prosseguir, né? E o tempo passa muito rápido mesmo. Aqui no primeiro tópico, nós vamos já, o primeiro tópico, eu estava falando aqui, era mais ou menos uma pequena introdução. O primeiro tópico diz, quem são os ouvintes? Quem são os ouvintes do Sermão do Monte? Quem são eles? Nós podemos perceber, está escrito lá, Mateus 5, versículo 1 e 2, o seguinte, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Em primeiro momento, os ouvintes eram os discípulos, os apóstolos, os 12 que Jesus havia separado. Mas também a Bíblia fala que Jesus, vendo a multidão, existia ali uma certa multidão, antes de Jesus subir no monte, com certeza estava acompanhando, mas Jesus pegou e subiu, subiu o monte e assentou-se ali, aproximou dele quem? Aqui está claro, os seus discípulos. Tudo bem. Jesus começou seu ensino dirigindo as palavras a seus discípulos. Jesus quis o que com aqueles ensinamentos? Desafiá-los em relação ao seu estilo de vida, sua dedicação exclusiva ao serviço do reino. Não há dúvida que Jesus tinha inicialmente os discípulos como alvo do seu ensino. Jesus separou 12 homens. 12 homens. Quando Jesus iniciou, uma das primeiras coisas, lógico que ele fez, ele separou o colegiado de apóstolos, pessoas que ficariam bem próximo a ele durante todo o seu ministério, que ele estaria iniciando exatamente nesses dias aqui, desse sermão do monte, o primeiro sermão de Cristo. Então Jesus separou os 12 e queria, para quê? Para ensiná-los, para adestrá-los, porque eles daria continuidade ao grande projeto que Jesus veio para
para iniciar, que seria a igreja de Cristo Jesus. Então precisaria de algumas pessoas para continuar. Então Jesus separou os 12 e esses 12, com critério, o Senhor Jesus ensinava a eles diariamente, constantemente, esses 12 homens, esses 12 apóstolos, esses 12 discípulos acompanharam Jesus ou acompanhou Jesus durante toda a trajetória no ministério terreno do Senhor Jesus aqui, para que aprendessem as coisas que deveriam aprender, para então depois ensinar. Não tem outra forma de ensinar senão aprender primeiro. Primeiro, para ensinar, precisa aprender e precisa ser um bom aluno. É preciso ser um bom subordinado, para depois se tornar líder. Primeiro, a pessoa tem que ser subordinada, ele tem que aprender. É isso que Jesus fez com os discípulos, com os 12. E a preocupação de Cristo era formá-los, instruí-los para a grande missão. As bem-aventuranças descrevem o caráter equilibrado do povo cristão. No Evangelho de Lucas, o Sermão do Monte segue imediatamente depois da escolha dos 12. Por causa disso, os comentaristas têm chamado o sermão de ordenação aos 12. O compêndio de doutrina cristã, o compêndio de doutrina cristã, a Magna Carta do Reino. Essencialmente, Jesus estava ensinando as qualidades que devem caracterizar todos os seus discípulos, cada cidadão do reino de Deus. Nós vamos ver nesse sermão, nós vamos ver durante todo esse sermão, que é tido como uma carta magna do reino, essencialmente, Jesus ensinando as qualidades que devem caracterizar todos os seus discípulos. Então, mais uma vez eu volto a dizermos, não é eu que determino, que escolho as características, que determino a forma como eu devo servir e seguir a Cristo. Não, o próprio Mestre ensinou qual é a forma que eu devo segui-lo na minha caminhada de fé. E os conceitos de Jesus é completamente ao contrário dos conceitos do mundo. Jesus veio para mudar muitas coisas que precisaria ser mudado. O mundo estava no maligno. O povo havia pecado, estava totalmente à mercê do inimigo. E Jesus veio para mudar muitas coisas, explicar como que seria a nova forma de proceder, forma espiritual, nova forma de vida, espiritualmente falando, principalmente que o povo havia perdido totalmente, embora muitos pensavam, Muitos pensavam que estavam certos, corretos, e até se gabavam, como os escribas, os fariseus, os saduceus. Eles pensavam que eram pessoas corretíssimas, muito crente, muito espiritual, mas eram os piores. É tanto que Jesus não escolheu nenhum, não existe nenhum desses para compor o seu colegiado. Não, Jesus naquela ocasião não, porque seria até difícil para Jesus tentar fazer com que aquele povo mudasse aqueles conceitos errôneos que eles criaram. Não servia. O conceito do mundo, o conceito do mundo não serve para Deus, para Jesus. O conceito para o cristão é o conceito de Cristo, ou seja, a cultura do mundo vai na contramão com a cultura de Cristo. Então Jesus veio para implantar a cultura do reino de Deus na terra. Isso nós devemos entender. E os discípulos foram separados
para que aprendessem as instruções de Jesus e eles então depois continuassem a ensinar os demais milhares de discípulos que com certeza chegaria a Cristo. Uma frase que aparece em Mateus 6:8 enfatiza essa verdade. Não vos assemelheis, pois, a eles. No contexto, Jesus estava ensinando sobre oração, fazendo uma comparação com os fariseus que gostavam de chamar atenção ao seu modo hipócrita de orar em público. Os verdadeiros discípulos tinham de ser diferentes daqueles que estavam fora do reino, diferentes dos pagãos que não queriam ter nada com o Evangelho, mas diferentes também dos crentes nominais, dos hipócritas religiosos, diferentes daquelas pessoas que Paulo descreve em 2 Timóteo 3,5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder dela. Então, está aí. Eu já expliquei, os irmãos, já falei o que Jesus estava querendo mostrar, ensinar para os discípulos, que a forma de segui-lo teria que ser diferente dos atuais, daqueles religiosos, né? Alguns religiosos hipócritas. Tinha que ser diferente de aqueles que às vezes que se diziam ser, mas não tinham nenhum compromisso, nada a ver com o Evangelho, sair do paganismo ao qual naquela época predominava. Então, irmãos, para ser verdadeiros discípulos, tinha que ser diferente. Jesus estava começando ali, naquele sermão, para explicar que havia de ser diferente. É uma nova forma. Havia chegado, naquele momento, através de Jesus Cristo, uma nova era, um novo momento, porque Deus havia reprovado totalmente a forma antiga ao qual aquele povo estavam vivendo. Deus não agradava em nada. E veio agora Jesus Cristo naquela ocasião e começou a ensinar qual é a boa e agradável vontade de Deus para os seus seguidores, para as pessoas que realmente querem vida diferente e quer habitar no céu. Irmãos, hoje não é diferente. Foi isso que Jesus veio trazer. Foi isso que Jesus veio ensinar. A forma do mundo não serve. A cultura do mundo não serve para Deus e nem para aqueles que servem a Deus. Nós temos que nos adaptar à cultura dos céus ou à cultura de Deus. Jesus veio mostrar isso, como seria ou como é o reino de Deus, como fazer para habitar o reino de Deus. Nós precisamos ser diferentes daqueles que estão fora do reino de Deus, ao ponto de contagiá-los, para que eles possam também fazer parte do reino de Deus. Nós somos constituídos como discípulos de Jesus e precisamos continuar observando os seus ensinamentos. Então, os discípulos de Jesus foram as pessoas que Jesus começou ali a ensinar e a falar a eles, dar as instruções. É bom notar também que as bem-aventuranças não são uma série de regulamentos que uma pessoa deve obedecer, para se tornar um crente. Isso é muito interessante, irmãos. Vou repetir. É bom notar também que as bem-aventuranças não são uma série de regulamentos que uma pessoa deve obedecer para se tornar um crente, mas uma descrição de como uma pessoa crente deve viver. Vamos entender? Mas uma descrição de como uma pessoa crente deve viver. Por isso queremos destacar mais duas verdades. Irmãos, as bem-aventuranças, os ensinamentos que nos traz as bem-aventuranças,
é uma descrição de como uma pessoa crente deve viver. E eu quero dizer aos irmãos, leia, releia, é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que está aqui o Sermão da Montanha, e comece a viver isso. Se não tem vivido, comece a viver. Isso é fundamental. Não é simplesmente para ler, achar bonito, ou até reprovar. Não, nós não temos que reprovar nada que está na Bíblia. Principalmente os ensinamentos aqui, esses ensinamentos do sermão. Isso aqui é que nos qualifica como verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Se nós obedecermos, se nós aplicarmos esses ensinamentos. Jesus jamais iria perder o seu tempo de reunir ali com os discípulos, creio que foram por várias horas, né? E ensinando a nova forma de viver, de ser diante de Deus, a forma que agradava a Deus e que agrada a Deus. Não, Jesus não tinha tempo para perder. Se ele estava ali ensinando, porque era algo muito importante, importantíssimo para os seus discípulos. Então, nós devemos acatar. Leia, porque essas descrições aqui nos fala como nós devemos andar diante ou viver diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os crentes devem demonstrar essas qualidades. Todos os crentes devem demonstrar as qualidades que está escrita aqui no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, nos demais ensinamentos que nós vamos, são muitos aqui ensinamentos que nós encontramos no Sermão da Montanha. Todos os crentes, isso aqui não é simplesmente, mas foi só para os discípulos, né? Foi só para os apóstolos. Não, aqueles 12 homens seriam a representação de Jesus Cristo após a sua morte, sua ressurreição e após ser assunto aos céus. Eles dariam a continuidade porque havia aprendido do mestre dos mestres Jesus. Mas é para nós hoje, discípulos de Jesus, nós devemos demonstrar as qualidades que Jesus Cristo ensinou e que ele tinha quando ele desenvolveu aqui o seu ministério terreno. Jesus em nenhum lugar sugere que essas qualidades são restritas à liderança da igreja. As bem-aventuranças refletem as qualidades da vida cristã normal, não anormal, e devem ser vistas na vida de cada crente, sem exceção. Porque se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. O que ficou para trás? As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Irmãos, simples de entender. É muito simples nós entender esse versículo. As coisas velhas é aquilo que praticávamos antes de conhecer a Cristo, antes de nos tornar discípulos de Jesus, antes de sermos ensinados e orientados por Jesus Cristo, hoje através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, né? Hoje somos orientados pelos homens, pelos pastores, os líderes que Deus tem colocado em diversos lugares para conduzir a igreja, para ensiná-los, para conduzir no caminho que leva ao céu. Então, nada de querer servir a Cristo e carregar parte da vida velha, ou escolher, querer exigir, não, é assim, eu vou ser crente, eu vou servir a Jesus, mas é desse jeito, assim, assim, assado. Não, irmãos, a forma é essa aqui que Jesus Cristo ensinou, nos ensina, e é para todo cristão e para toda a nossa vida. Enquanto nós vivermos, nós precisamos obedecermos e pautar pela vida nova que Cristo nos proporciona. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus.
Isto é ser discípulo. Todos os crentes devem demonstrar todas essas qualidades, ao qual nós já expressamos, né? Não existe 8 grupos separados e distintos de discípulos, alguns dos quais são mansos, enquanto outros são misericordiosos e outros ainda chamados para suportar perseguições. São antes 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas que, ao mesmo tempo, são mansas, misericordiosas, humildes de espíritos e limpas de coração, choram e têm fome, são purificadoras e perseguidas. Alguns crentes extrovertidos, outros introvertidos. Alguns enfrentam os problemas de maneira positiva, enquanto outros de maneira negativa. Ninguém sugere que todos nós temos de ter o mesmo temperamento ou os mesmos dons. As bem-aventuranças não falam de dons nem de temperamento, mas das características que devem ser vistas na vida daquele que pertence ao reino de Deus. Então, as bem-aventuranças não são para grupos distintos, não um grupo de pessoa humilde, outro grupo de pessoa tem fome, vão chorar, são mansos, são misericordiosos. Não. Para todos os crentes, para todos os discípulos, esses ensinamentos da bem-aventurança. Nós vamos ter coisa muito importante pela frente, né? Pela frente com certeza, e vamos entender. Então peço aos irmãos que todas as terças-feiras nos acompanhem nesses cultos que estaremos realizando, porque isso aqui é uma sequência de assuntos e fica difícil, né, se nós queremos explicar tanta coisa, porque o tempo também não nos permite, o vídeo fica muito longo e às vezes fica cansativo, mas nós iremos aprender muito, né? Então as bem-aventuranças não falam de dons nem de temperamento, mas das características que devem ser vistas na vida daquele que pertence ao reino de Deus. São características que devem ser vistas na vida daquele que pertence ao reino de Deus. Devem ser vistas. Eu preciso praticar e também não preciso bater no peito como o fariseu que eu pratico. Não é isso. Eu preciso praticar. E ao praticar, alguém verá. As pessoas verão a diferença. Porque eu pratico as bem-aventuranças que o Senhor Jesus me ensinou. Foram falar também as multidões. Não há dúvida que as multidões viram Jesus subindo ao monte e pouco a pouco aproximaram-se dele, enquanto o sermão visava principalmente os discípulos. Jesus ampliou o seu ensino para todos. Visava principalmente os 12. Mas o Senhor Jesus ampliou, porque o povo com certeza foi chegando aos poucos. A multidão foi aumentando para ouvir o discurso, né, de Jesus. Incluiu o tipo de desafio que esperamos no fim de um sermão evangelístico. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Então está aí, o caminho que conduz ao céu, né? Ele é o que? Apertado. É um caminho apertado. O caminho que conduz para o céu, ele é apertado. E começou assim e ainda é, né? E ainda é apertado. Então, vimos aí no primeiro tópico, né? E nos detemos muito aí, quero ser um pouco mais ligeiro nos outros tópicos para nós concluirmos. Quem são os ouvintes? Principalmente
os ouvintes, esse sermão seria para os discípulos ou para os 12 apóstolos, mas estendeu-se para o sermão foi estendido foi ampliado, né, para a multidão ou multidões. Quais as qualidades recomendadas? Por causa da versão de Lucas 6, 20, 21, que diz: bem-aventurados vós os pobres, bem-aventurados vós os que agora tendes fome. Algumas pessoas acham que Jesus estava julgando os pobres e os famintos do ponto de vista material, e que ele estava prometendo alimento aos subnutridos, mas esta não é a mensagem aqui. A mensagem aqui é a mensagem espiritual. Agora Jesus usou, falando: bem-aventurados vós pobres, bem-aventurados vós os que agora tendes fome. O assunto não é simplesmente uma fome para matar, né, a fome física, mas o que estava acontecendo, que o povo, a humanidade havia perdido o quê? A espiritualidade. Não havia mais vida espiritual segundo a vontade de Deus. O assunto, o que Jesus veio trazer aqui e restituir, foi a vida espiritual da humanidade que havia sido perdida diante de Deus. O ser humano havia se desligado totalmente de Deus, da forma espiritual. Então não é que Jesus veio, né, para simplesmente restituir a fome física ou restituir, dar bens materiais. Não, isso aí, irmãos, tem a sua validade, a sua importância na nossa vida. Mas o que é mais importante, nós havíamos perdido, que era a ligação espiritual com o nosso Criador, com o nosso Deus. E Jesus veio exatamente para restituir isso, né? Quando Jesus falou: bem-aventurado vós pobres, porque todos aqueles que perdem a graça de Deus, que perdem a comunhão com Deus, eles se empobrecem, se tornam miseráveis. É isso que acontece. Jesus sempre demonstrava compaixão pelos necessitados, mas não estava prometendo que ser crente, fazendo parte do reino de Deus, traz vantagem econômica. Não é isso. Jesus não veio trazer isso. Isso que seria, se fosse simplesmente por esta causa, por bens materiais, muito pouco. Porque os bens materiais são passageiros e transitórios. Por mais que nós consigamos ajuntar bens materiais, isso vai passar. Um dia nós vamos morrer e os bens materiais ficarão para trás. Seria muito, até sem sentido, se Jesus tivesse vindo a este mundo simplesmente para trazer bens materiais, riquezas materiais. Não, o que Jesus veio fazer é algo que só Ele poderia fazer e de um preço impagável, que não tem preço que pague. A nossa salvação, a nossa restituição espiritual, a nossa comunhão com Deus, né? Isso que Jesus veio proporcionar a nós, é isso que Jesus veio trazer. Mas o povo estava tão, né, cegos, porque havia perdido o que é de mais precioso, que Jesus precisaria usar de muitas coisas, que eles tinham habilidades para entender a mensagem do reino de Deus, para que eles pudessem entender o que ele veio fazer, o que ele estava ensinando nesse exato momento. Então, Jesus nunca prometeu a ninguém. Jesus não veio para prometer. Jesus não veio para prometer riqueza, fama nessa vida. Não. Né? O que Jesus veio nos trazer, eu volto a dizer, são as bênçãos espirituais. Essas são as verdadeiras riquezas. Os bem-aventurados são os pobres, humildes de espírito, e aqueles que têm fome e sede de justiça. Podemos deduzir disso que as outras qualidades também são espirituais. Aqueles que se acham pobres espiritualmente falando, aqueles que têm sede de justiça.
é esses que alcançarão. É esses que realmente alcançarão a benevolência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro tópico diz: quais são as bênçãos prometidas? Quais são as bênçãos prometidas? Nós vamos ver aqui para nós encerrar, né? O tempo está corrido, meus irmãos. Vamos ver rapidamente aqui. Primeiro subtópico diz aqui: felicidade. A primeira palavra, assim, bem-aventurados, que seria repetida mais 7 vezes nesse trecho, chamaria a atenção dos ouvintes. A Bíblia da linguagem de hoje e a Bíblia Viva traduzem essa palavra felizes, mas isso não descreve bem o verdadeiro sentido seu. Aqueles que são abençoados geralmente são bastante felizes, mas bem-aventurança não pode ser reduzida à felicidade. Em outras palavras, há pessoas que procuram felicidade por meio do álcool ou droga ou do sexo fora do casamento. Tais pessoas não podem ser consideradas abençoadas. Essa não é. É muito raso essa questão de comparar as bem-aventuranças simplesmente por felicidade. Porque há muitos tipos de felicidades por aí, há muitas pessoas que buscam, inclusive citou aqui, que buscam no álcool, na droga, no sexo fora do casamento e etc. Então, essas pessoas que buscam felicidade, às vezes a têm por segundos, isso não pode dizer, essas pessoas não podem dizer que são ou considerar que são abençoadas. No segundo subtópico, felicidade vazia. O rei Salomão é um grande exemplo. O rei Salomão tinha tudo que ele quis, ele possuiu. O rei Salomão era um homem que não faltou nada, um rei famosíssimo, bem-sucedido, muito sábio, né? Ele compôs muitos provérbios, né? Mais ou menos 3.000 provérbios, e era um homem que tinha 1.400 carros, 12.000 cavalos em seu rendimento anual, incluía 666 talentos de ouro. Então, Salomão era cercado, ele tinha em todos os aspectos, né? Ele possuiu, né? Em tudo ele era muito vaidoso, inclusive o registro diz que sua paixão sexual foi satisfeita por 700 esposas e 300 concubinas. Eram 1.000 mulheres à disposição daquele vaidoso, daquele rei, né? Que se envolveu na vaidade e buscando o que? Felicidade, buscando ser feliz. Mas não é por aí, irmãos, que nós encontramos a verdadeira felicidade, não encontra nessas coisas aqui. Isso aqui pode proporcionar momentaneamente algum prazer, mas felicidade verdadeiramente só encontramos em Deus. Ser feliz verdadeiramente encontramos isso em Deus, e quando nós atentamos para obedecer aqui os ensinamentos de Jesus no monte, as bem-aventuranças, ser verdadeiramente feliz, ser verdadeiramente bem-aventurado é obedecer os ensinamentos, é ter Deus como único Senhor e Salvador, é ter Deus como único Senhor na sua vida. Isso é prioridade para que possamos alcançar. No final da vida de Salomão, depois de tudo, ele escreveu: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração da alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do céu. Isso está lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10 e 11. Quem falou aqui, nada mais, nada menos, é um homem que
que não poupou, né? Ele mesmo disse aqui, ó, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Porque era um homem que tinha tudo ao seu alcance. Tudo que a carne quis, Salomão fez com que acontecesse. Tudo. Mas no final de tudo ele comparou isso como vaidade, como que correr atrás do vento. Então, como nada. Irmãos, nós temos em nós mesmos, como seres humanos, nós gostamos, né, disso, de correr atrás de coisas que nos satisfaz, não importa, seja lá o que for. Então, tudo que eu acho que vem diante dos meus olhos, que eu acho que vai me trazer uma alegria, uma satisfação, talvez eu não meço esforço para que isso seja concretizado, realizado. Assim era Salomão. Mas no final de tudo, a vida passou, ele ficou velho, ele olhou para trás e viu que tudo aquilo não passou de vaidade. Tudo aquilo não passou como uma carreira atrás do vento. Quem nos escreve e nos fala é uma pessoa que viveu, que teve a experiência. E nós devemos, irmãos, tomar cuidado, porque a felicidade não se encontra nas coisas dessa vida. Salomão teve uma felicidade o quê? Vazia. Felicidade vazia. Terceiro subtópico diz, a verdadeira felicidade. Bem-aventurada é uma palavra especial no grego, né? Makarioi. Os gregos sempre chamaram Chipre de uma ilha feliz, porque creram que Chipre era tão linda, tão rica e tão fértil que um homem jamais precisava sair da ilha para achar a vida perfeitamente feliz. A ilha tinha um clima tão bom, flores, árvores tão bonitas, minerais tão úteis, que possuía dentro de si mesma todas as condições materiais para a alegria perfeita. A palavra bem-aventurado se escreve aquela alegria de quem tem o seu segredo dentro de si mesmo e é completamente independente das coisas externas da vida. Jesus diz, a vossa alegria ninguém poderá tirar. As bem-aventuranças do crente são incontáveis. É verdade que o mundo tem suas felicidades, mas quando alguma coisa má acontece a alguém, esse pode logo perdê-las. Um colapso na saúde, mau sucesso nos negócios, frustrações da ambição, mesmo mudança do clima, podem tirar a felicidade vazia que o mundo pode dar. Mas o crente tem uma alegria totalmente diferente, que não depende das circunstâncias lá fora, mas do seu estado espiritual lá dentro. Visto aos olhos de Deus, há 4 verdades que a Bíblia declara sobre isso. A primeira, bem-aventurança é algo que somente Deus pode dar. Nós não temos os recursos para produzir a condição espiritual que seria aceitável por Deus. O salmista Davi acertou bem quando escreveu, bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, volto a repetir, eu já falei. A verdadeira felicidade é só Deus proporciona. O ser humano não tem capacidade. Nós não temos capacidade de proporcionar a verdadeira felicidade. Encontramos isso só em Deus. Eu li aí acima. Há muitas coisas que aqui talvez nos traz certa felicidade e alegria, mas há muitas coisas que nos tiram. Um exemplo, irmãos, um grande exemplo, a saúde. Muitas pessoas estão alegres, tal, né? Anoitece e no outro dia já começa a sentir febre e aí já cai o astral, já as coisas já não tem mais, começa a ter mais sentido, perde aquela coisa, a alegria vai embora, é estampado na face, a tristeza por causa da saúde. Isso tem acontecido há muitos recentemente, através, infelizmente, desse vírus coronas aí. Então, e outras coisas, simplesmente um clima, às vezes você planejou alguma coisa e de repente o clima muda, não tem como você concretizar, realizar aquilo que você havia planejado, já foi-se embora
a felicidade. Então, a felicidade desse mundo, que esse mundo proporciona, ela é superficial, passageira, momentânea, mas a verdadeira felicidade nós encontramos em Deus, aquela que está lá dentro do nosso coração, plantada no nosso coração, mas isso só Deus poderá nos proporcionar. Nós não encontramos isso, essa verdadeira felicidade, nas circunstâncias dessa vida passageira material que temos aqui neste mundo, né? Nós aqui vamos continuar aqui. A bem-aventurança não depende das circunstâncias. Paulo pode escrever aos Filipenses: alegrei-me sobremaneira no Senhor, aprendi a viver contente em todas e qualquer situação. E aos Coríntios, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. E mais adiante, na mesma carta, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo dizendo que ele podia todas as coisas naquele que lhe fortalece. O apóstolo Paulo sabia estar, passar necessidade, fome, ter fartura e etc. Tudo isto ele alegrava. Por quê? O apóstolo Paulo possuía a verdadeira alegria. A bem-aventurança não depende das circunstâncias. Essa não é a boa, não é a verdadeira bem-aventurança que Jesus Cristo estava ensinando aqui no Sermão do Monte. Porque aqueles que têm a sua bem-aventurança, a sua alegria, a sua felicidade nas circunstâncias dessa vida, ele vive frustrado e sempre decepcionado, porque as coisas aqui falham, porque são coisas momentâneas e passageiras e falha, mas Deus nunca falha. Então, irmãos, encontramos a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança. Nós temos que colocar no nosso coração que não depende da circunstância, mas de Deus, exclusivamente de Deus. Nós vamos aqui ao quarto ponto para terminar bem rapidinho. Quem é o reino? Quem é o reino? Porque o versículo fala do reino, né? Jesus fala muito sobre o reino. Jesus veio para quê? Trazer o reino. Jesus é o próprio reino de Deus. É interessante notar que a primeira bem-aventurança e a última fazem a mesma promessa, porque deles é o reino dos céus. Depois que fala bem-aventurado, né, vem as bem-aventuranças ali, tudo. Depois fala que, porque deles é o reino de Deus. No resto do sermão, em Mateus capítulo 7, 5 a 7, descobrimos que Jesus menciona o reino mais 7 vezes, mostrando-nos que o reino dos céus é o grande tema do sermão. Aí, irmãos, pronto. O reino dos céus é o grande tema. Tudo que Jesus Cristo falou e ensinou ali, o que ele estava dizendo, se você praticar, fizer isso, você terá o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é para aqueles que praticam as bem-aventuranças, é daqueles que praticam os ensinamentos de Jesus Cristo. Né? O grande sermão resume-se aonde? No reino de Deus. No reino de Deus. Há mais de 100 referências, né? Sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Né? Quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos perceber isso, que há 100 referências ao reino dos céus ou ao reino de Deus. Há alguma diferença entre esses dois tempos? Não há diferença, é o mesmo tempo, é o mesmo, se fala da mesma coisa, reino de Deus e reino dos céus, né? Então, vamos terminar aqui, vamos concluir, dizendo que o reino de Deus é um reino eterno, né? De uma vez que nós chegarmos nesse reino, lá eternamente viveremos. O reino universal de Deus é o último fato. Sua soberania absoluta é o alicerce de toda a verdade bíblica. Nenhuma compreensão
de história ou teologia é possível sem ela. É um reino eterno. É um reino eterno, o reino de Deus, ao qual nós estamos pleiteando. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo, né? O reino de Deus também é um reino espiritual, é um reino contemporâneo, é um reino dinâmico. Tudo isso é o reino de Deus, né? E depois de ter feito um estudo, né, introdutório das bem-aventuranças, na próxima semana, igual quer dizer aos irmãos, vamos estudá-las individualmente. Aí nós vamos ver individualmente. Aqui foi de forma introdutória. Então espero os irmãos na próxima terça-feira, para que nós possamos dar a continuidade aí no caráter do cristão 2, né? E vamos continuar vendo sobre as bem-aventuranças. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Quero pedir que ao acessar, né, ao acessar aí o vídeo, por favor, irmãos, assista até o final, seja abençoado, tenha paciência, né? Ficou um pouquinho longo, mas tenha paciência de ter um critério, de ouvir atentamente essas palavras, que são bênçãos para a sua vida, para nossas vidas. Vamos orar agradecendo a Deus. Deus eterno, Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de mais uma vez poder estar aqui, meu Deus e Pai, expressando, Senhor, falando algo sobre a Tua palavra, sobre as bem-aventuranças, sobre o Teu reino. Senhor, continua conosco, abençoa todos os irmãos que, porventura, com certeza estarão sendo abençoados com esta palavra. Senhor Deus, visita os lares de saúde, protege e guarda cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, te agradeço, não só hoje, sempre. Amém. Mais uma vez, forte abraço a todos. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus permaneça sobre as vossas vidas. Amém.